E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu vou passar uma aula sobre mol, vou explicar a teoria, né? O número de Avogadro que a gente vai usar para resolver 99% dos exercícios de mol. E vou resolver um exercício com vocês para passar melhor a explicação, né? Acho que aprende fazendo exercício, então eu vou passar um exercíciozinho com vocês. Mas a teoria é o seguinte: número de Avogadro que a gente tanto fala para resolver é o 6 vezes 10 à 23ª, tá bom? Isso é o número de Avogadro. Para que a gente usa? Qual que é a lógica de se utilizar isso? Por exemplo, isso daqui é como se fosse unidades, unitários. Por exemplo, numa dúzia de ovos, uma dúzia de ovos, uma dúzia de qualquer coisa, de refrigerante, de um fardo, que é uma dúzia de latinhas. O que a gente tem? Uma dúzia, quantas latas? A gente precisa contar uma por uma até saber o número total? Não. Dúzia significa 12. Então a gente sabe que uma dúzia tem 12 unidades, tá? Então, 1 mol de tal substância, seja ela qual for, 1 mol de qualquer substância vai ter o quê? 6 vezes 10 a 23ª unidades daquela molécula. Por exemplo, se for a molécula da água, a gente vai ter em 1 mol, a gente vai ter 6 vezes 10 a 23ª moléculas de H2O, correto? Se fosse 1 mol de latas de cerveja, seria o quê? Seria esse número, latas de cerveja, correto? Mas como a gente está trabalhando com química, a gente vai trabalhar com moléculas, tá? Então, beleza. Ficou fácil, ficou claro, né? Agora vamos passar pro exercício. O exercício eu já deixei anotado aqui, ó. Considere um copo que contém 180 ml de água e determine, respectivamente, um número de mol, um número de moléculas e um número de átomos, respectivos ao copo de água, tá? Beleza. Para calcular o número de mols, a gente precisa primeiro calcular a massa molecular da água. Já expliquei como a gente faz isso no vídeo passado, mas só recapitulando. A água é H2O, correto? H tem um valor, o hidrogênio, o O tem outro valor. A gente monta a tabelinha aqui, átomos. Aqui são 2 átomos. Vou colocar de outra cor aqui. E aqui tem quantos átomos? Quando não tem nada, é 1. Correto? 1. Vezes o valor, tá? A massa do elemento. No exercício ele deu, mas eu ensinei como achar esse valor na tabela, tá? Mas no exercício ele deu que o H vale 1 e o oxigênio é 16. Esse valor é tabelado, tá? Então, geralmente, ou você vai ver nos exercícios vestibulares, ele vai passar o valor no próprio enunciado, ou se ele não passar, ele vai te dar a tabela periódica para você conseguir localizar esse valor, tá? Se você conseguir decorar o valor, fica até mais fácil, né? Fica até mais fácil. Mas não tem necessidade nenhuma, tá? É uma coisa a menos para você decorar. H. Hidrogênio vale 1, oxigênio vale 16. Aqui dá 2, aqui dá 16. Somando dá 18. 18 o quê? Gramas por mol, tá? Gramas por mol. O que isso significa? Significa que a cada 18 gramas de água, a gente tem 1 mol. Então, a cada 18 gramas de H2O, a gente contém 1 mol de H2O, correto? Que também contém a 6 vezes 10 a 23ª moléculas de água, tá? Então, se quiser estudar isso daqui, ó, dá uma... Eu não gosto de decorar, eu gosto de entender.
ficar bem claro, quando você faz isso, já dá o resultado, gramas por mol. A cada tantos gramas, 1 mol. E 1 mol da substância é sempre o número de Avogadro, correto? Então, beleza, a gente já tem aqui, né? Dá 18 gramas. gramas de H2O contém 1 mol. Correto? E a gente quer saber quanto? 180 ml. A gente sabe que a água, e ele deu no enunciado também, mas a gente sabe que a água, 1 ml de água, equivale a 1 grama de água. Então é só trocar o ml pelo grama, aqui no caso, tá? Não vamos precisar fazer nenhuma conta de transformação. Então, 180 gramas. 180 gramas de água equivalem a quantos mols? A X. A gente faz uma regrinha de 3. Vai ficar 18x. 18x igual a 180. X igual 18 passa dividindo. 10. 10 o quê? Mol, correto? Olha na tabelinha. Sempre anota o que é na tabelinha. Na regrinha de 3. Para você já saber o resultado. Então você acaba se perdendo. Então, 10 mols. Beleza. Então a gente vem aqui e coloca 10 mols. Agora ele quer saber o número de moléculas que contém em 180 ml de água. O número de moléculas. Como que a gente faz para achar isso? Lembra que eu falei que o número de Avogadro é respectivo a 1 mol? 1 mol são tantas moléculas daquela substância. Ou seja, 1 mol equivale a um número de Avogadro, correto? Moléculas. Moléculas. A gente tem quantos mols? 10. Então a gente coloca 10 mols equivalem a X. O que a gente faz aqui? Regrinha de 3 novamente. Beleza? 1 vezes X, X. 10 vezes 6 vezes 10 é a 23ª. A gente monta aqui para não se perder, tá bom? Não tem necessidade nenhuma de fazer de cabeça, senão acaba se confundindo. 6 vezes 10 a 23ª dá 60 vezes 10 a 23ª. Em notação científica, o número sempre tem que ficar entre 1,0 e 9,99999 vezes 10 a elevado à potência que for. Beleza? Está respeitando a regra da notação científica aqui? Não está. O que a gente faz? A gente faz o seguinte. Se a gente precisa diminuir, porque o 60 passou do 9,9, a gente precisa diminuir. Vamos diminuir para 6. Se diminui esse valor, a gente aumenta esse valor, tá? Então, se esse valor cai, esse valor sobe para compensar. Então, o que vai ficar? 6,0 vezes 10 a 24ª, tá? Passou uma casa aqui, aumenta uma potência. Então, a gente tem o quê? 6 vezes 10 a 24ª, o quê? Moléculas, ó. Importante deixar anotado na tabelinha, correto? Moléculas. Moléculas de H2O. Então, a gente anota aqui o valor. Vai ser 6 vezes 10 a 24ª. Moléculas, tá? E aí chegamos na última etapa do nosso exercício. A última etapa ele pede o número de átomos que contém no 180 ml de água, correto? Então a gente vai fazer o seguinte: em uma molécula de água, existem quantos átomos? Vamos ver?
A gente escreve a molécula aqui, ó, H2O. O, H, H. Quantos átomos tem? 2 mais 1. Quando não tem nada é 1, correto? Ou se você tiver dessa maneira aqui, só contar. 1, 2, 3. 3 átomos na molécula de água. Então a gente tem que possuir 3 átomos. Correto? E quantas moléculas a gente tem em 180 gramas? Acabamos de achar. Certo? 6 vezes 10. A 24ª moléculas contém X átomos, que a gente não sabe, correto? É o que a gente quer encontrar. A gente vai fazer o quê? Regras de 3. Quase sempre regra de 3. Para não falar que é sempre, 99% dos casos. Agora é só fazer a continha, correto? 1 vezes x, x igual a 3 vezes 6 vezes 10 a 24ª. Correto? Simples de tudo essa continha, né? 3 vezes 6, 18. 18 vezes 10 a 24ª. No enunciado do exercício que eu vou disponibilizar para vocês, tem essa resposta aqui direto. Mas, se você fosse deixar em notação científica assim, eu não recomendo em vestibulares, tá? Porque como a gente viu, a regrinha da notação científica tem que ficar entre 1,0 e 9,9999. O que a gente faz? Diminui esse número aqui e aumenta o de cima. Vai ficar 1,8, passa a vírgula, vezes 10 a 25ª, tá bom? Mas como o enunciado deixou essa resposta assim mesmo, então é assim mesmo, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, aprendido. E muito obrigado por assistirem. Deixe o seu like se gostou. Se inscreva no canal. E eu vou sempre trazer conteúdos para vocês de química, tá? Um abraço. Tchau, tchau.